E aí galera, beleza? João Henrique Fernandes aqui. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo aí pra estar contando pra vocês um pouco da minha experiência da atividade de extensão da Uniaselv, especificamente essa relacionada à importância do legislativo municipal. Essa atividade não vai aparecer para todo mundo, mas para aqueles que aparecerem podem estar fazendo ela, né? Não vou falar só brevemente sobre questão das atividades de extensão. A gente sabe que elas são obrigatórias, né? Mas é importante sempre fazer essa crítica. E eu acho que é uma crítica válida, né? As atividades de extensão elas demandam tempo, principalmente para aqueles que têm uma rotina profissional, né? Tem que adequar a sua rotina para realizar essas atividades e aí às vezes acaba atrapalhando. Eu, por exemplo, demorei aí mais de um ano para conseguir tentar encontrar algum tempo para realizar, né, essas atividades. Só esse ano que eu então atrasa, né, a nossa formação. Mas não tem muito o que contestar, tanto que eu tinha terminado já todas as matérias, né, mas e aí não consegui formar por conta de não ter ainda alcançado a carga horária de atividade de extensão. E aí não tem muito o que contestar, é um diretriz do MEC, né, estabelecida pelo MEC. Cada curso vai ter uma carga horária de atividades diferentes. No meu caso foram 116 horas, né? Então aqui nessa de ação social foram 80 horas que eu consegui, né? E nessa do legislativo foram mais 60 horas. E aí já passou até dos 116, né? Mas falando especificamente aqui sobre as atividades, você sabe já que vai ter a minha extensão, né? Você vai poder incluir uma nova atividade. E aí vai aparecer todos os projetos que tem disponíveis, né? Tem até esses aqui de 120, de 30, de 80, né? E aí vai aparecer, cada curso vai aparecer correspondências diferentes, né? Alguns podem aparecer os mesmos, né? Mas falando especificamente sobre o legislativo, vai aparecer, você vai clicar aqui em ação, visualizar, né? E aí você vai ler todas as informações, vamos falar um pouco mais sobre elas, aqui vai ter o cronograma. E aí você vai ter aqui os materiais, você vai poder baixar, você vai marcar as duas caixinhas e vai incluir, a atividade já vai aparecer lá nos seus projetos e você vai poder realizar ela, né? Aqui vai ter a identificação dessa atividade, a importância do legislativo, esse vai ser o tema a ser trabalhado, né? Aqui vai falar um pouco sobre a temática, você pode ler todas essas informações, eu não vou ler para não tomar o tempo de vocês, né? Essa parte aqui é importante, você vai, numa das etapas você vai precisar fazer a leitura desses arquivos aqui, desses artigos, né? Dessas obras, não vai demorar muito tempo, né? Mas é importante ler, até para embasar o seu relatório que você vai precisar redigir, né? Passando aqui vai ter o cronograma, umas partes mais essenciais, né? Aqui vai ter a leitura e a preparação, que é aquelas leituras que eu mostrei lá em cima, né? Aqui mostra 10 horas. Existe uma regra das atividades de extensão aqui da Uniaselv, você não pode ultrapassar 8 horas por dia. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você poderia dividir em 2 dias, 5 para cada dia, né? Ou 6 horas num dia e 4 no outro, né? Carga horária, né? Não pode passar de 8 horas por dia. Aí você vai dividir aí na sua ficha de frequência, que depois a gente vai mostrar também. Contato com a Câmara, isso aqui você vai procurar a Câmara Municipal aí da sua cidade, né? E aí você vai se apresentar lá na recepção, você vai chegar, vai dizer que está realizando uma atividade de extensão, né? Inclusive tem uma carta de apresentação. Ela não é obrigatória, mas se a instituição pedir, você apresenta, né? No caso, no meu, eu levei só uma declaração de vínculo institucional, já foi suficiente. Às vezes eles nem pedem, não. Só você chegar lá se apresentar, eu sou estudante da Uniaselv, estou aqui para desenvolver uma atividade de extensão, né, relacionada à importância legislativa aqui na Câmara, né. E eu queria pedir autorização para participar, assistir algumas sessões, né, que inclusive a próxima etapa, que é a observação das sessões das dinâmicas na Câmara, né? É o total de 20 horas, você vai dividir aí em vários dias, né? Não sei se vai ser 5 dias, 10 dias, tudo depende aí do cronograma aí da Câmara da sua cidade, por exemplo. Algumas têm sessões 3 vezes por semana, ou uma vez por semana, duas vezes por semana, né? E você vai ter que adequar isso a essa carga horária. Sempre lembrando de não ultrapassar 8 horas por dia, no máximo 8 horas por dia, né? Sobre aqui do contato com a Câmara, aí você vai lá na recepção. No meu caso, eu cheguei, fui recepcionado lá pelos policiais legislativos da Câmara, né? E eles me encaminharam até a diretoria, secretaria, né? Onde eu tive contato lá com os membros do corpo técnico lá da Câmara, e aí apresentei para eles o meu projeto, esse projeto de extensão, né? Expliquei que eu precisaria observar algumas sessões, algumas dinâmicas, e aí já foi liberado. Aí isso já
já foi as 2 horas, né? E aí eles vão te dizer, olha, as sessões aqui são dia tal, tal e tal. E aí conforme a sua disponibilidade, você vai indo, né, para assistindo as sessões até completar as 20 horas. Se você, tudo depende da sua disponibilidade também. Se você puder ir uma vez por semana, vai demorar mais. Se puder ir 2 vezes por semana, vai diminuir o tempo, né? Tudo depende da sua adequação aí. Terminadas essas 20 horas, aí você vai partir para as observações, a partir das observações realizar as entrevistas com os impactados, né? Então, durante as suas observações ali na Câmara, você vai ter contato com projetos que estão sendo discutidos ali, temas polêmicos às vezes, né? Ali na Câmara aqui de Rio Branco, onde eu fui, temas relacionados ao autismo, né? Transporte público, saúde, né? São temas assim bem atuais, né? E aí esses projetos, às vezes você vai encontrar, por exemplo, no site da Câmara aqui de Rio Branco. Deixa eu só abrir aqui para vocês, para tornar mais fácil, né? Deixa eu abrir aqui, Câmara Municipal de Rio Branco. E se você não quiser ver essa parte, você pode até avançar aí no vídeo, né? Mas é importante, aqui em processo legislativo, né? Que você vai ter várias informações aí da sua Câmara. Só estudando aqui o site aí da Câmara da Sociedade, você vai ter acesso a várias informações. Mesa diretora, pauta das sessões, né? Se você vir aqui em matérias legislativas, e aí você colocar o ano, né? Por exemplo, projetos de lei, que é o que mais acontece de serem protocolados, né? Ano 2026, 2026. E você vai ter acesso aos projetos, né? Que estão sendo protocolados aí na sua cidade. Projeto de lei ordinária, esse daqui é o que mais é apresentado na Câmara, né? E você vai ter acesso ao texto original. Você vai, por exemplo, esse projeto aqui, eles foram protocolados recentemente, 14 de abril, né? 14 de abril, 13 de abril, 3. E aí você vai, aqui é um banco de dados, você vai poder estudar. E aí vai ter toda a discussão aqui, todo o projeto de lei que foi apresentado por esse vereador, né? E assim por diante. Bom, é só um parêntese, né, para ajudar aí até na redação do seu relatório, né? Voltando aqui, então esses projetos que são discutidos na Câmara, você vai contrapor ele às visões da comunidade. Então você vai lá fazer uma entrevista com a comunidade local, né? E aí você pode até fazer um questionário, né? Vai entrevistar algumas pessoas ali, a extensão recomenda 2 a 3 pessoas. Pode ter mais pessoas da sua comunidade, do seu bairro, amigos, parentes, familiares, né? Você vai conversar com a comunidade para ter as percepções deles a respeito dos projetos, que estão sendo discutidos e aprovados na Câmara. E aí você vai ouvir e vai registrar a percepção deles. É bom ter um diário de campo, um caderninho, né, para fazer essas anotações, inclusive aqui nas observações das sessões, é importante também. Inclusive tem esse PDF aqui que trata disso com mais detalhes. Ele está disponível aí nos documentos ali. Vocês vão encontrar ele. Vai clicar aqui, importância legislativa, vai estar aqui documentos obrigatórios, documentos complementares. Você vai poder baixar. Também é importantíssimo ler este PDF. Na verdade, ele é mais explicativo do que das informações que estão aqui no AVA, né? E você vai ter aqui, por exemplo, observação das dinâmicas. Você vai observar tudo isso aqui, quem são os vereadores, seus nomes, profissões que exercem. Tudo isso aqui você vai observar. E aí esse relatório é o que você vai apresentar lá na Câmara, fazer a leitura dele, né? Vai responder todas essas perguntinhas aqui, posição da Câmara, como é organizada, enfim, você vai ler aí com calma, né? Nesse espaço aqui é onde você vai fazer suas considerações. Ele vai servir para nortear a sua apresentação lá na Câmara. E aí depois a gente vai falar mais sobre isso, mas foi essa parte que eu fiz a leitura lá na tribuna da Câmara, que é o retorno à comunidade, né? Que também é um quesito obrigatório. E aí essa solicitação você vai fazer lá no final. Vai fazer essa solicitação e ela vai ser aprovada ou vetada. Se for vetada, aí você vai ter que pedir para alguém lá do corpo, alguém da Câmara, para fazer a leitura na tribuna, né? Que é obrigatório essa apresentação lá. Mas a gente estava na parte do cronograma, né? Então, bem simples, né? E aí, feitas essas entrevistas com a comunidade, você não precisa tirar tanto tempo das pessoas, só para saber a percepção delas a respeito dos projetos, se concordam ou não, se esse projeto vai ter um impacto real na vida das pessoas, né? O que você acha, se esse projeto ele é importante ou não é importante, né? Qual a sua visão? Enfim, você vai fazer perguntas relacionadas aos projetos que estão em discussão lá na Câmara, né, para ver se eles têm realmente utilidade para as pessoas ou não. Após isso, você vai fazer a análise das observações realizadas na Câmara
que é o anexo 4, que a gente mostrou aqui, né? Você vai ler lá. E aí o final é, lembrando aqui também, né? Você vai dividir na sua ficha, por exemplo, 5 horas num dia e 5 horas no outro, né? Para não ultrapassar as 8 horas durante o dia, né? Então essa aqui é a última etapa, que é o feedback à comunidade e a comprovação da realização do projeto, que é a apresentação do relatório na tribuna da Câmara. Então é aquele relatório lá que eu mostrei para vocês, né? Inclusive não vou nem voltar lá, mas acho que inclusive ele está aberto aqui, né? Aqui. Esse é o relatório que você vai apresentar lá na tribuna, vai colocar seu nome, né, curso de graduação, enfim, todas as informações aqui você vai escrever, né? E aqui essa parte é importante, pessoal. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu fiz a solicitação. Esse é o canal oficial aqui da Câmara, né? As sessões são transmitidas ao vivo, então de certo modo facilita, né? Essa aqui foi a sessão, né? Onde eu fiz a minha apresentação. Tem uma parte aqui que eu faço uso do instrumento da tribuna popular, né? Então aí na sua cidade você vai verificar com o corpo técnico aí da Câmara, né? Geralmente a presidente da mesa diretora, né? Vai fazer essa solicitação. Então aqui mostra aqui a leitura que eu fiz do relatório, né? Então esse relatório que você vai ler aí na tribuna, né? Demonstrando toda a sua experiência, como foi, que você observou aí durante a realização da sua atividade de extensão, né? Pessoal, acredito que seja isso, né? A gente pode falar também sobre... O vídeo está ficando longo, mas a gente vai tentar comprimir aí, né? Cortar algumas partes. Mas sobre as evidências aqui. Esse aqui é o template oficial das evidências, né? Então você vai preencher, você vai baixar ele também lá no Ava, né? E aqui você vai colocar as fotos. É importante fazer esses registros, né? Se tiver oportunidade, você faz esse registro para comprovar que você realmente cumpriu. Se você estava lá, né? Aqui as observações, aqui tem uma parte da entrevista, né? E aqui é a minha apresentação, aqui é uma foto com os vereadores, né? Que foram muito respeitosos, né? E aqui uma foto minha na tribuna da Câmara, né? Então essas foram as evidências, e aqui vem para a ficha. Aquilo que eu falei lá para vocês, ó. Aquela carga horária de 10 horas dividida em 2 dias, ó. A leitura, né? Aqui continuidade da leitura. Aqui foi o primeiro contato com a Câmara, foram 2 horas, né? Início das observações, e assim segue até a etapa final, que é a apresentação dos resultados fazendo uso da tribuna popular. Então você vai ter que verificar aí na sua cidade se existe esse instrumento de tribuna popular, que é onde as pessoas podem fazer uso da tribuna para falar o que elas quiserem na tribuna, né? Solicitações, cobranças aos vereadores, ao executivo, enfim, qualquer tipo de cobrança é permitida na tribuna popular, né? Você vai fazer essa solicitação, vai dizer assim: eu quero solicitar para apresentar o meu relatório lá na tribuna. E aí eles vão aprovar ou não aprovar. Se não aprovarem, então eu pediria que alguém fizesse a leitura para mim, né? Mas de modo geral eles vão aprovar, né? E aí você vai lá e faz a leitura e já cumpre esse requisito. Não esquece de tirar as fotos, né? Para sua validação, vai pedir para eles assinarem. E que pode ser o presidente da Câmara ou mesmo a presidente da mesa diretora, por exemplo, o responsável lá pela instituição. Aqui em cima você coloca os seus dados, todos os dados do curso, né? O seu nome, sua matrícula, o nome da atividade, a Câmara, o CNPJ, né? Enfim, todas essas informações. E aí só anexa lá aqui na parte de comprovação, né? Não vou conseguir mostrar aqui porque a minha já foi aprovada.